E aí, pessoal, retomando aqui os nossos assuntos, como eu adiantei para vocês, eu vou agora explicar o nosso último tópico que nós vamos estudar de trigonometria no círculo. Ressalto para vocês que esse assunto, trigonometria no círculo, ele não acaba, ainda tem várias coisas de trigonometria que nós não iremos estudar. Aconselho até, inclusive, já que é um assunto muito importante, aconselho até os interessados que procurem e pesquisem mais a parte que a gente não vai estudar, certo? Mas do que a gente está previsto para vermos na escola, esse é o último tópico, que é a gente ver qual é o formato, como é que se comporta o gráfico das principais funções trigonométricas. Bem, para início de conversa, nós vamos falar sobre o gráfico da função seno. Então, o que eu denomino de função seno é toda função que eu vou chamar de função f, que tem domínio o conjunto dos números reais e contradomínio também o conjunto dos números reais, tal que f de x é igual ao seno de x. Então, o que eu chamo de função seno, na verdade, traduzindo aí para miúdos, é uma função que tem o seno de determinado arco. Para que a gente imagine o formato do gráfico da função seno, como é que ele se comporta, vamos então imaginar aqui o eixo x e o eixo y, o nosso plano cartesiano. Só que no eixo x eu vou colocar os principais arcos. Quais são esses principais arcos que eu vou colocar? Eu vou colocar no eixo x aqueles arcos que dividem os quadrantes. Então vocês podem ver que nós temos aí do lado positivo do eixo x π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são os arcos que dividem os quadrantes na primeira volta. Lembrando que eu não preciso ir além de 2π radiano, porque além da volta completa é só a gente fazer arco côngruo, então retoma para a primeira parte do ciclo de novo. Do lado do eixo negativo, do lado negativo do eixo x, nós temos então menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π radiano. Uma observação que eu devo fazer inicialmente é que a escala nos eixos, como vocês podem observar, essa escala ela está em radiano. Por que ela está em radiano? Porque nós sabemos que a unidade oficial de medida de arco ela não é grau, não é o grau, ela é o radiano. Bem, no eixo y, que é onde eu vou marcar o seno de cada um desses arcos, eu basta colocar no eixo y do menos 1 até o 1. Porque nós vimos que a função seno, bem como a função cosseno, ela é uma função limitada. O menor valor para o seno é menos 1 e o maior valor é 1. Então basta que no eixo y eu coloque do menos 1 até o 1. Um detalhe também que eu queria chamar a atenção é que embora o contradomínio da função seno seja o conjunto dos números reais, o conjunto imagem ele é apenas o intervalo fechado do menos 1 até o 1, já que é apenas nesse intervalo que vai estar o seno de um arco. Eu vou começar aí marcando alguns pontos desse gráfico para depois a gente ligar, marcando alguns pontos no plano cartesiano para depois a gente ligar. Por exemplo, nós sabemos que o seno de 0 é 0. Desse modo, então, isso é um detalhe muito importante para a gente, o gráfico da função seno, ele sempre passa pela origem, já que o seno de 0 é 0. Nós sabemos que o seno de π sobre 2, que é o seno de 90 graus, é 1. Nós sabemos que o seno de π, que é o seno de 180, é 0. Sabemos que o seno de 3π sobre 2, que é o seno de 270, é menos 1. E, para fechar aí a primeira volta, sabemos que o seno de 2π, que é o seno de 360 graus, é 0. Então, da parte positiva do eixo x, nós já temos aí os principais pontos marcados. Para a parte negativa, é só a gente continuar do mesmo jeito. O seno de menos π sobre 2 é o seno de menos 90, ou seja, 90 graus no sentido horário. 90 graus no sentido horário vai parar no 270. Como o seno de 270 é menos 1, então o seno de menos π sobre 2 também é menos 1. O seno de menos π é o seno de menos 180. Quando eu pego 360 menos 180, dá 180. Seno de 180 é 0. O seno de menos 3π sobre 2 é o seno de menos 270. O seno de menos 270 é igual ao seno de 90, já que 360 menos 270 dá 90, e o seno de 90 é 1. Por último, o seno de menos 2π é o seno de 0, já que 360 menos 2π, que também é 360, vai dar 0. Sabemos que o seno de 0 é 0. Então nós temos aí os principais pontos que nós vamos marcar nesse gráfico. A dúvida é a seguinte: como é que eu faço um gráfico que passe por todos esses pontos?
É só a gente perceber que o gráfico da função seno, ele tem o formato de uma onda. Vejam aí a onda aparecendo na tela. Desse modo, então, isso que nós acabamos de construir é o gráfico da função f de x igual ao seno de x. Observemos alguns detalhes. Um deles, o gráfico da função seno sempre passa pela origem, sempre passa pelo zero, a menos que você some ou subtraia algum valor a essa função, aí ele vai deixar de passar pela origem. Outro detalhe importante, o gráfico da função seno vai variar de menos 1 até 1, e aí tem um detalhe importante a se falar. Se você colocar algum valor multiplicando o seno, esse intervalo de menos 1 até 1 ele vai ser alterado. Por exemplo, se eu colocar um 2 multiplicando o seno, se ficar 2 vezes o seno de x, ele vai variar, a palavra correta, entre menos 2 e 2. Se eu colocar, por exemplo, 4 vezes o seno de x, ele vai variar de menos 4 até 4. Então você pode colocar algum valor multiplicando o seno. Esse valor que você coloca multiplicando o seno, ele vai alterar o intervalo de variação do gráfico. O valor que eu colocar multiplicando vai ser o que vai delimitar o intervalo de variação do gráfico. Se eu pegar a função seno e somar um determinado valor, por exemplo, se eu somar uma unidade, esse gráfico vai subir uma unidade. Então ele vai deixar de variar de menos 1 até 1 e vai variar de 0 até 2. É só você pegar o gráfico e subir uma unidade. Se eu subtrair um determinado valor, eu vou descer o gráfico determinada quantidade de unidade. Por exemplo, se eu subtrair 2, eu desço o gráfico 2 unidades. Então ele vai variar de menos 3 até menos 1 e assim por diante. Então essas variações elas podem ocorrer. O que a gente tem que saber de maneira geral? Esse é o formato do gráfico da função seno. Toda função seno, o formato do gráfico dela é o formato de uma onda. Continuando, vamos falar sobre o gráfico da função cosseno. Então o que eu denomino de função cosseno é toda função f dos reais nos reais, tal que f de x seja igual ao cosseno de x. Então, trocando em miúdos, uma função é dita função cosseno quando ela tem o cosseno de algum arco. Do mesmo jeito, eu vou pegar o plano cartesiano de maneira idêntica ao que nós tomamos no exemplo anterior, e nós vamos marcar alguns pontos nesse plano cartesiano para depois passarmos aí o seu gráfico. Por exemplo, nós sabemos que o cosseno de 0 é 1. Isso quer dizer que o gráfico da função cosseno não passa pelo 0, ele passa pelo 1. Nós sabemos que o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90, é 0. Nós sabemos que o cosseno de π, que é o cosseno de 180, é menos 1. Nós sabemos que o cosseno de 3π sobre 2, que é o cosseno de 270, é 0. E por último, aí do lado positivo, sabemos que o cosseno de 2π, que é o cosseno de 360, é 1. Para a parte negativa, é só a gente seguir como nós fizemos no caso da função seno. O cosseno de menos π sobre 2 é o cosseno de menos 90 graus. Ele é 0. O cosseno de menos π é o cosseno de menos 180. Ele é menos 1. O cosseno de menos 3π sobre 2 é o cosseno de menos 270. Ele é 0. E por último, o cosseno de menos 2π é o cosseno de menos 360. Ele é 1. Então, de maneira bem parecida ao gráfico da função seno, o gráfico da função cosseno é uma onda passando também por todos esses pontos, como a gente pode observar no gráfico que apareceu aí na tela. O que a gente deve dizer? Primeiro, assim como a função seno, a função cosseno é limitada de menos 1 até 1. Desse modo, então, embora a gente tenha que o contradomínio da função cosseno é o conjunto dos números reais, mesmo assim, o conjunto imagem ele vai apenas no intervalo fechado de menos 1 até 1, porque é uma função limitada. Outra coisa que a gente pode observar, o gráfico da função cosseno, ele vai cortar o eixo y no 1. Ele vai ter o formato de onda, como o formato do gráfico da função seno, e aí a gente pode ter aquelas variações. Por exemplo, se eu multiplicar o cosseno por 3, por exemplo, o gráfico vai variar de menos 1, o gráfico vai variar de menos 3 até 3. Se eu multiplicar o cosseno por 4, o gráfico vai variar de menos 4 até 4, e assim por diante. Se eu pegar um valor e somar a esse gráfico, a essa função, toda vez que eu somo um valor à função,
eu levanto o gráfico. Então o gráfico ele vai subir a quantidade de unidade que você está somando. E se você subtrair, o gráfico vai descer. E assim por diante. Para nós finalizarmos as principais funções trigonométricas, resta a gente falar da função tangente. Bem, o que eu denomino de função tangente é toda função que tem uma tangente. É toda função da forma f de x igual a tangente de x. Em que esse x, que é o domínio dela, ele não pode ser o conjunto dos números reais. Por que ele não pode? Porque nós sabemos que não existe a tangente de 90 graus, não existe a tangente de 270 graus, nem existe a tangente de qualquer arco côngruo a 90 ou a 270. Então o que eu faço para tirar o 90 graus e para tirar o 270 graus? Lembrando que 90 graus é π sobre 2, então eu vou dizer que o domínio dessa função, o x, pertence ao conjunto dos números reais, menos, ou seja, retirado, o π sobre 2, que é o 90 graus, mais kπ. O que quer dizer kπ? O π é 180 graus. Então, 90 graus mais giros de 180 graus. Quando eu estou no 90 graus, que eu dou giros de 180 graus, eu vou pulando do 90 para 270, volto para o 90, volto para o 270 e assim por diante. Porque eu vou passando pelos arcos que são côngruos a 90 e a 270 graus. Esse K quer dizer a quantidade de vezes que você pega a metade da volta. Pega 180 graus. Por isso, então, o domínio da função tangente é o conjunto dos números reais retirado π sobre 2 e qualquer outro arco que seja côngruo a π sobre 2 e a 3π sobre 2, que é 270 graus. O conjunto imagem da função tangente, ele é o conjunto dos números reais, porque a gente viu que a função tangente ela não é limitada. Tomemos então aí o ciclo trigonométrico, não, tomemos aí o plano cartesiano, da forma como a gente já está mais acostumado a perceber, e vamos aí traçar alguns valores. Nós sabemos que a tangente de zero é zero. Desse modo, então, o gráfico da tangente vai cortar aí o plano cartesiano na origem. Como nós sabemos que não existe a tangente de π sobre 2, eu vou traçar aqui uma reta, um pontilhado, chamado de assíntota, lembrando que o gráfico não pode cortar esse pontilhado porque não existe a tangente de π sobre 2. Como também não existe a tangente de menos π sobre 2, lembrando que menos π sobre 2 é 270 graus. Não existe, então, o gráfico também não pode cortar essa assíntota. Vamos pensar um pouquinho. De menos π sobre 2 a 0, nós estamos no quarto quadrante, que nós estamos aí de 270 a 360 graus. No quarto quadrante, a tangente é negativa. Por outro lado, de 0 a π sobre 2 é de 0 a 90 graus. Eu estou no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a tangente é positiva. Então, o gráfico tem que estar abaixo do eixo x, entre menos π sobre 2 e 0, e acima do eixo x entre 0 e π sobre 2. Lembrando que, à medida que você aproxima o arco de 90 graus ou de 270 graus, o gráfico da função tangente, ou o valor da função tangente, ele explode, ele tem valores muito elevados, tende ao infinito. Então, como é que você pode fazer o gráfico? Desse jeitinho aqui, ó. Você tem algo que sai lá do menos infinito, no quarto quadrante, passa pelo zero e vai para mais infinito quando você se aproxima de 90 graus. De maneira equivalente, nós sabemos que a tangente de π, tangente de 180, também é zero. E nós sabemos que a tangente 3π sobre 2 também não vai existir. Então tem outra assíntota aqui. Aí é só a gente pensar de maneira equivalente. Ó. De π sobre 2 a π, eu estou no segundo quadrante, tangente negativa. De π a 3π sobre 2, eu estou no terceiro quadrante, tangente positiva. Como é que fica o gráfico? Outra cobrinha dessa aí. Então já dá para a gente perceber qual o formato do gráfico da função tangente. São essas espécies de cobrinhas aí, essas espécies de S. A gente sabe que a tangente 2π é a tangente 360, que é zero. Então basta eu pegar e fazer aqui um pedaço do gráfico. Do lado negativo eu completo da mesma maneira. A tangente menos 3π sobre 2 ela não existe, porque a tangente menos 270. A tangente menos π é zero. Então você vai marcar a assíntota aqui e faz de novo o pedaço do gráfico de maneira equivalente. A tangente menos 2π é zero, e aí você faz o pedaço do gráfico aqui. Portanto, isso que nós temos na tela é o gráfico da função tangente.
A função tangente ela sempre vai ter esse formato e não tem como você variar os intervalos dela, porque ela já vai de menos infinito até mais infinito. O que pode acontecer é você somar ou subtrair algum valor à tangente e esse gráfico ser elevado ou ser rebaixado. Mas o formato dele é sempre o formato desses S alinhados aí. Dessa forma, então, a gente finaliza o nosso conteúdo, finalizamos a nossa parte de gráfico de função trigonométrica. Eu vou passar uma atividade e a gente retoma depois com a correção dessa atividade.